Só eu aqui de novo, né? Mrs. Brick, escrevi para retomar já, né? Não precisa dizer muito aqui de novo. Eu vou dar continuidade, né? O vídeo que eu tô fazendo sobre o exame de fé da Bíblia. No meu canal ZB Brick Site no YouTube. Hoje eu vou contar a história de Marcos na Bíblia. Quem foi Marcos na Bíblia? Bem, aqui vamos começar a história. Marcos foi um cristão do primeiro século, primo de Barnabé, cooperador dos apóstolos e autor do segundo evangelho do Novo Testamento, que leva seu nome. Apesar de não ser citado nominalmente no evangelho que escreveu, Marcos é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas. Seu nome hebraico era João, Yohanan, que significa Javé mostrou graça. Mas assim mesmo, como muitos judeus de sua época, ele assumiu o sobrenome latino Marcos, o grande martelo, que em sua forma grega é Marcos com K, K-O-S, né? Por isso ele frequentemente é designado como João. Marcos, Atos 12, 25, 15 e 37. Embora fosse comum que judeus adotassem nomes romanos ou gregos no seu primeiro século, especialmente em situações em que foram libertados de uma condição de escravidão, e que não era o seu caso. É difícil saber por que ele adotou esse nome, visto que Marcos não é exatamente sobrenome, mas um prenome. A história de Marcos. Vamos começar aqui. João Marcos era um judeu provavelmente nativo de Jerusalém. Colossenses 4, 10, 11. Sua mãe se chamava Maria e era parente de Barnabé, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Pelo fato de seu pai não ser citado nenhuma vez, é possível que Maria, sua mãe, já fosse viúva na época em que ocorrem os relatos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Aparentemente João Marcos pertencia a uma família abastada, visto que a casa de sua mãe não parecia ser grande o suficiente a ponto de servir de local de reunião da igreja primitiva, e possuía pelo menos uma criada por nome de Rode, Atos 12, 12. A imaturidade de Marcos. Marcos foi levado por Barnabé e Paulo a Antioquia, Atos 12, 25. E logo depois os acompanhou na primeira viagem missionária, servindo como auxiliar deles, Atos 13, 5, 13. Todavia, quando eles chegaram em Perge, na Ásia Menor, João Marcos resolveu abandoná-los e retornar a Jerusalém. Paulo e Barnabé continuaram a viagem sozinhos, porém o apóstolo Paulo nitidamente reprovou a atitude de Marcos, e mais tarde, considerando-o um desertor, Paulo se recusou a levá-lo em sua segunda viagem missionária, Atos 15, 38. Por outro lado, Barnabé não estava disposto a abrir mão de sua companhia diante desse impasse. Paulo e Barnabé resolveram seguir em rumos diferentes. Barnabé continuou com Marcos e partiu para Chipre, enquanto Paulo levou consigo Silas e deu prosseguimento à sua segunda viagem missionária. O valor de Marcos. Apesar de não termos nenhuma informação sobre o período em que Marcos acompanhou Barnabé, certamente podemos afirmar que ele foi muito bem discipulado por ele, a ponto de mais tarde o primeiro Paulo reconhecer o seu valor. Aliás, primeiro Paulo, o próprio Paulo. Essa parte primeiro pular. Um lápis. Bem, continuando a história, cerca de 10 ou 12 anos depois do incidente com Marcos, quando o apóstolo escreveu a epístola aos Colossenses, enquanto estava preso em Roma, Marcos estava por ele, inclusive sendo recomendado por a comunidade cristã de Colossos. Se Marcos não estava com o apóstolo em Roma nessa ocasião, pelo menos estava muito próximo a ele. Colossenses 4:10. Na mesma ocasião, ao escrever a Filemão, o apóstolo também o menciona ao lado Lucas, Aristarco e Demas, os quais ele designa como sendo seus cooperadores. Filemão 24. Por fim, na ocasião da segunda prisão de Paulo em Roma, em aproximadamente 66 a 67 d.C., o apóstolo pediu que Marcos fosse a Roma, pois lhe era muito útil no ministério. 1 Timóteo 4:11. Provando que a essa altura Marcos já havia demonstrado grande utilidade
em contraste com seu comportamento inconsequente enquanto mais novo. O evangelista Marcos. Foi isso. Marcos aparece novamente sendo citado pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, onde o apóstolo chamou de filho, entre aspas, né? Indicando que com o tempo Marcos exerceu um papel muito significativo ao lado dos apóstolos. 1 Pedro 5,13. Nessa epístola, o apóstolo Pedro diz estar em Babilônia, né? Entre aspas, que provavelmente seria uma referência à cidade de Roma de sua época. Isso significa que Marcos estava nessa cidade com ele. Uma informação que contribuiu para confirmar a tradição de que Marcos escreveu o segundo evangelho ali, tendo como sua principal fonte histórica o próprio apóstolo Pedro. Continuando a história, todavia, há uma grande dificuldade em se determinar uma data exata para a composição do segundo evangelho, o que pode indicar que Marcos talvez o tenha escrito no período mais próximo do ano 40 d.C., antes de sua deserção na viagem missionária. De qualquer forma, diante do modo com que Pedro se designa, meu filho, entre aspas, independentemente da data, parece claro que sua ligação com o apóstolo era muito grande e duradoura, o que faz com que, mesmo numa data bastante recuada, é bem possível que Pedro teve uma contribuição fundamental na composição dos registros de Marcos. Especulações sobre quem foi Marcos. Existem muitas especulações sobre quem foi Marcos nas antigas tradições cristãs. Algumas delas o colocam como tendo sido o fundador da igreja de Alexandria, mas não há qualquer evidência nesse sentido. Muitos estudiosos também identificam Marcos como sendo o jovem que aparece coberto apenas por um lençol na noite em que Jesus foi preso, e que, ao fugir da polícia do templo, acabou deixando o lençol para trás. Marcos 14, 51, 52. Essa sugestão tem sido reconhecida como bem provável, visto que esse episódio é narrado especialmente no Evangelho, o que leva seu nome. Aproveitando dessa interpretação apontada acima, alguns também sugerem que Marcos era um homem que carregava um cântaro de água na ocasião dos preparativos para a celebração da Páscoa. Outros propõem que talvez não tenha sido ele, mas seu pai, que na ocasião ainda estava vivo. Se essa hipótese estiver correta, então a casa em que Jesus celebrou a ceia foi a mesma casa de Maria, mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, que mais tarde acolhia os crentes de Jerusalém. Há também quem defenda que Marcos teria sido um dos 70 missionários enviados pelo Senhor Jesus, Lucas 10:1. Porém, essa hipótese não possui muito apoio. Também é verdade que algumas tradições apontam para um possível martírio de Marcos, mas não há nada que comprove essa suposição. Deixando essa especulação de lado, William Hendrickson, em seu comentário do Novo Testamento, nos fornece uma excelente resposta sobre quem foi Marcos, ao dizer que ele não foi um grande líder ou um notável construtor, mas sim um seguidor e um ajudador. Né? Ele não era alguém sem defeitos, ao contrário, era uma pessoa que lutou contra suas fraquezas e as venceu. Acho que você deu uma pequena deslizada, mas realmente a história de Marcos é grande também. Né? Como foi a de Pedro que eu contei ontem, hoje foi a história de quem foi Marcos na Bíblia. Pois é, Marcos é um cristão do primeiro século, Barnabé, cooperador dos apóstolos, autor do segundo evangelho do Novo Testamento. Isso é o que sabe mais claro, né, sobre a história de Marcos. Bem, eu me estou colocando aqui nesse outro vídeo sobre a história de mais um homem de fé da Bíblia. Eu quis seguir o caminho da fé também, né? Não vou dizer que também foi um homem de fé tão grande, e nem todos que passaram a ser reconhecido como seguidor de Jesus era aquele homem de fé na palavra, que fez muita coisa, não. Mas Marcos foi mais um exemplo de um que quis fazer a obra, ajudar a fazer a obra. Como devia ser hoje em dia, né, nas igrejas, que só realmente não falar, não ver no agir. Então, contei a história de quem foi Marcos, mais um seguidor de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, meu canal ZB Breakside no YouTube, o MC Big Boy do Bom Dia.
Agradeço a atenção de vocês.